e havia posto Saul como rei, porque deixou de seguir e cumpriu as palavras do Senhor. Então Samuel se constituiu e toda a noite clamou o Senhor. Pode tomar o seu assento. A Bíblia vai dizer que o povo estava precisando de um rei. E perguntou a Samuel: Samuel, não tem um para reinar em Israel? Samuel vai consultar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele faz as coisas certas, no momento certo e na hora certa. Agora, Saul é ungido rei do Samuel. E a Bíblia vai dizer que Saul desobedece a Deus. Aqui nós estamos num versículo muito importante, porque a Bíblia vai dizer que quando você é rejeitado por Deus, não tem ninguém, você pode orar, você pode clamar, você pode fazer o que você quiser. Eu estava conversando com a minha mãe antes de vir para cá, ela falou um relato que aconteceu. Mataram um rapaz que era daqui. Eu falei assim: você sabe que ele era evangélico, e Deus, ele dá cordas para quem desobedece a ele. Deus, ele dá oportunidade para você voltar aos caminhos do Senhor. E Saul aqui agora é ungido rei do Samuel. Só que o Senhor manda matar todos os amalequitas. Manda matar tudo, acabar com a cidade. Só que Saul, ele cresce o olho nas ovelhas, nos bois, nos cavalos gordos dos amalequitas, e deixa o rei vivo. Aqui já começa a desobediência de Saul. Quando Deus manda você fazer uma coisa, você faz e cumpre. Aleluia! Aleluia! Só que, enquanto Saul está sendo rei, a desobediência gera, louvado seja o nome do Senhor, tudo aquilo de ruim. A Bíblia vai dizer que quando o Espírito do Senhor se desapossou de Saul, Saul ele ficava doido. E entrava o espírito maligno para perturbar a mente dele. E no versículo 16 vai dizer que Davi está no campo. Perdão, no versículo 16 vai dizer que o Senhor fala para Samuel: Samuel, até quando você terá pena de Saul? Que eu já tenho rejeitado. Meu Deus. Eu já não tenho ele mais como rei. E no versículo 7 vai dizer que Samuel vai até a casa de Jessé, o Belemita, e ali vai achar a aparência de Samar. Louvado seja o nome do Senhor. Abinadab, muito bonito. Mas às vezes aquele que você está vendo por fora, que é bonito, mas não tem a presença do Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus. Às vezes você está no campo, às vezes você está esquecido, às vezes você, louvado seja o nome do Senhor, está sendo
ansiedade, mas você está na malhada, malhando ovelha do Senhor. Aleluia. Agora Jessé chama os seus filhos, passa a todos eles. E Samuel vai falar assim: não tem mais nenhum. Mas só que é engraçado é que quando Samuel vê o mais velho, é esse, quando vai ungir a Deus, não, você vê pela aparência, eu vejo por dentro. Aleluia. Eu vejo o coração. Eu vejo o coração daquele que se lança aos meus pés. E a Bíblia vai dizer que a tua mãe vai chamar Davi. Por isso que no livro de Salmo 123 vai dizer, 123 vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Saul aqui, nesse momento, Saul está no pasto, cuidando das ovelhas do teu pai. Veio o leão, veio o urso, Davi matou. Por isso que Davi vai dizer que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Prepara sua mesa perante os meus inimigos. Aqui ele está falando de família. Aqui ele está falando uma reunião que estava dentro da casa de Samuel, de Jessé, e aquele menino estava sendo excluído do lado de fora, porque era noivo. Quantas vezes você já foi excluído? Quantas vezes pessoas que falam que é teu amigo falam atrás das tuas costas, conversa é fiada, ele não vai para frente, fulano não vai para frente. Mas só que aqui Deus está vendo tudo. Aleluia. Deus está sondando tudo aquilo que está escrito aqui. Deus estava vendo. Deus estava vendo as guerras de Davi. Deus estava vendo as guerras de Saul. Mas só que Saul é desobediente e Davi não. Davi obedece à voz de Deus. A Bíblia vai dizer que vai se levantar um gigante chamado Golias. E não tinha louvado seja o nome do Senhor, para ir de frente àquela batalha. A Bíblia vai dizer que o seu pai prepara um banquete para Davi levar para os seus irmãos. E chegando lá, louvado seja o nome do Senhor, Davi viu aquela circunstância que o povo estava passando na guerra. E viu a afronta que aquele gigante estava afrontando o povo, o Deus vivo. Davi agora se bota na frente da batalha. Um jovem, para muitos era um menino, mas para Deus ele era levantado. Aleluia. E às vezes, louvado seja o nome do Senhor, o gigante está na tua frente. E você está dizendo assim: esse gigante é maior do que eu. Mas o Deus que você serve é maior do que o gigante. Aleluia. Porque às vezes nós mesmos diminuímos. Mas só que Deus ele faz assim, que ele cresça e nós vemos diminuir na presença dele. Davi ele estava fazendo o que? Se diminuindo, porque seus irmãos estavam na guerra, seus irmãos estavam de frente da batalha, mas não queria enfrentar o gigante que estava afrontando o povo. Aleluia.